nosso cérebro, ele não faz o que a gente quer, ele faz o que a gente manda. Nem sempre o que a gente manda é o que a gente quer. Muitas vezes nós damos comandos errados para a nossa mente. Muitas vezes, desejando algo, nós damos comandos opostos. Muitas vezes, querendo atingir um objetivo, nós nos sabotamos e por alguma coisa lá dentro, às vezes aquele objetivo pode nos ajudar, ou às vezes o medo das dificuldades que nós teremos nos fazem tomar atitudes opostas àquilo que nós desejamos. Por isso que o objetivo é saber comandar a nossa própria mente. Comande a sua mente e você prevalecerá. Controle as suas emoções e você vai conseguir aumentar os seus objetivos. Qual que é o objetivo da hipnoterapia? Trabalhar com traumas, manias, fobias e medos, tristeza, relacionamentos, ansiedade, controle e desenvolvimento pessoal. Como que isso funciona? Como que se dá isso? Baseado na estrutura da mente. Quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de psicanálise, quando a gente fala de PNL, é a mesma coisa. Não, mas calma aí, são coisas diferentes, mas a essência é diferente, o conceito é outro. É como se a gente estivesse falando do carro. Não, o carro, o motor é o mais legal do carro. Beleza, tira as rodas. Ah não, mas o volante, não, então tira os bancos. Não vai funcionar legal. É mais ou menos a mesma coisa. A PNL, a psicologia, a psicanálise são partes de uma mesma estrutura de estudo, que é a mente humana. Dentro do conceito da mente humana, temos aí a estrutura de consciente, inconsciente e subconsciente. Ilustrada muito bem pelo iceberg, que é a minha logo. A parte de cima, que é a menor parte do iceberg, representa a mente consciente. É aquilo que nós conseguimos lidar, a forma como nós vemos o mundo, a nossa mente matemática. A parte de baixo, que é o que é muito menos palpável, que é a maior parte, é como se o inconsciente fosse Belo Horizonte e o consciente fosse Sabará, como se fosse colocar um dentro do outro, praticamente impossível. Por muito tempo foi algo que causava pânico nas pessoas, assustava. Aquela luzinha no fundo, naquela escuridão, muitas vezes traziam fenômenos que eram tidos como sobrenaturais. E a hipnose está dentro desses fenômenos, que tidos como sobrenaturais, hoje, são explicados pela ciência e nós conseguimos ver a luz no fim do túnel. Para poder explicar mais ou menos como que se deu isso, eu vou trazer um contexto histórico rápido, mas é importante para quê? Para entender as partes do todo, da onde que veio a parte do todo. Então começou com Mesmer. Mesmer é o cara do negócio que parece espiritual. É o cara do magnetismo, daquele negócio de leitura de pensamento, da influência à distância. Ele começou a trabalhar com isso e chama magnetismo. Tinha esse nome porque magnetismo pela percepção da pessoa dentro do que acontecia. Sentia-se uma força mesmo, empurrando, puxando, esquentando. Só que hoje, com o desenvolvimento da ciência, com o estudo da física quântica, a gente já sabe que não é o melhor nome, não gera trabalho, não pode medir. Como não pode ser medido, o nome magnetismo não faz sentido. Por falta de um nome melhor, a gente vai continuar falando magnetismo. James Braid. Braid foi médico, cirurgião, e estava estudando magnetismo e usava o magnetismo para gerar hipnose e fazer anestesia. Ele fez diversas cirurgias com isso. Ele descobriu também que se a pessoa mantivesse um ponto fixo num lugar, numa vela, ela entrava em transe. E aí ele começou a perceber que, na verdade, o magnetismo não era só a única coisa, não era a única coisa que induzia o transe. Ele percebeu que a fixação do olhar e uma atenção focada induzia também ao transe. Isdale foi muito famoso. O Isdale descobriu, com o magnetismo, um processo de aprofundamento de transe muito poderoso. E ele fazia cirurgias também, com anestesias, inclusive cirurgias de tórax aberto com hipnose. Tem até um estado que é chamado estado de Isdale, que é o estado que a pessoa fica tão imersa, mas tão imersa, que ela chega a ficar anestesiada. Mesmo que o objetivo não seja gerar a anestesia, com sugestões de anestesia, só de aprofundar no estado da hipnose, ela já perde a percepção. Vem então, Bernheim também trabalhou muito com magnetismo, era médico, estudava, e veio a famosa época aí, áurea, do que a gente entende hoje da principal veia da psicanálise, que é Freud, e da psicologia, que já tinham estudos, mas que Freud acabou influenciando muito com os estudos da psicanálise. Hoje muito questionado por alguns, muito adorado por outros. Frequentemente, quando as pessoas falam de hipnose, elas falam o seguinte: mas hipnose não funciona, porque Freud abandonou a hipnose. Duas falsas verdades.
Freud não abandonou a hipnose, ele trabalhou com a hipnose 10 anos. Um dos filhos de Freud, ele chama Jean Martin Freud, que é em homenagem a Charcot, que chama Jean Martin Charcot. Charcot foi um psiquiatra que estudava a histeria curada através da hipnose. O que ele descobriu? Que quando colocava a pessoa em transe, o processo da histeria parava. Histeria, por exemplo, teve um trauma muito forte e a pessoa ficava tremendo. Tremendo. O dia inteiro tremendo, meio abobado, olhando para o horizonte assim, meio parada. Punha a pessoa em transe, parava de tremer. Aí você dava sugestão, um pegava e replicava o sintoma do outro. Aí tirava do transe e voltava, tremendo. E aí ficou parecendo que a hipnose não cura. Porque Jean Martin Charcot não chegou nessa caminhada que ele teve com Freud nas vias de fato, que é a ressignificação dos problemas e dos eventos. Isso aconteceu com Brauer, que também, Freud foi muito próximo de Brauer, que atenderam o famoso caso de Ana O. Ana O é um dos casos mais conhecidos de Freud, porque depois ela virou terapeuta e se curou não com a psicanálise, não com a hipnose, mas com trabalhos voluntários. Moral da história, a hipnose ela fez uma parte muito grande da estruturação do que é a psicanálise. A própria noção de consciente e inconsciente, os psicanalistas não gostam do nome subconsciente que a gente usa na hipnose, porque eles não entendem que tem uma mente que é que é inferior à outra mente, mas eles trabalham com inconsciente, pré-consciente e subconsciente, onde tem o id, ego, superego. E o que funciona, na minha opinião, eu, Lucas, o que funciona, por que a psicanálise funciona? Por causa da hipnose. A pessoa que está em análise, que até os psicanalistas falam, eu preciso de algumas sessões para conhecer, para conversar, para ver se a pessoa vai entrar em análise. O entrar em análise, na minha visão, é quando tem um estabelecimento, uma relação de confiança, para que exista a transferência, que a PNL trabalha, chama de rapport. O rapport, ele permite essa entrega. Quando tem essa entrega, a pessoa se permite entrar em análise. E o que é a psicanálise? A pessoa é a cura através da fala. E ela fala e ela faz associações que começou com Ana O, quando Brauer falou com ela, porque Brauer punha Ana O em transe e tudo que ela falava era desconexo, não tinha ligação, era tudo muito louco. E aí ele desistiu de pôr ela em transe e falou, então fala o que vier na sua mente agora, com ela acordada. E aí começou a associação livre, Freud pegou esse viés, porque eles trabalhavam juntos, e Freud formalizou o processo da psicanálise. Essa é a minha visão da psicanálise, pode ser que os psicanalistas tenham assim diferente. O estudo da hipnose, ele voltou em 1914, quando teve o viés da Primeira Guerra Mundial. A hipnose ela é muito boa para tratar trauma, ressignificar eventos de forma muito rápida. E os traumas de guerra, as neuroses de guerra, elas vinham disso. Pessoas expostas à violência, à morte, à perseguição, a machucados, feridos enormes. Elas não estavam na guerra, não tinha acontecendo nada, mas a pessoa ainda não dormia. A pessoa ainda se assustava com qualquer coisa, a pessoa ainda estava agressiva, são as neuroses de guerra. E as neuroses que Brauer tratava através da hipnose, que Charcot tratava através do que a gente chama de toque de Charcot, com a ressignificação elas passavam muito rápido. E aí retomou o estudo da hipnose, o interesse científico no estudo da hipnose. Na hipnose moderna hoje, nós temos alguns nomes interessantes, que é Crozeiro, que é um brasileiro, que trabalha, que formatou o método da hipnose condicionativa, que foi lá ali mais ou menos contemporâneo da Virginia Satir, do Fritz Perls e do Milton Erickson. Por que esses nomes são relevantes? Esses nomes são os precursores da PNL. São os terapeutas mais famosos da época, que foram estudados por Richard Bandler e John Grinder, e através do mapeamento de processos deles, surgiu a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Por isso que eu queria falar do histórico, para entender como que evoluiu e aonde que nós chegamos na PNL. A PNL é o que a gente tem de mais tecnológico hoje, também relacionado à hipnose conversacional. A hipnose é um estado de consciência que envolve atenção focada. Bom, esse texto aqui, ele é da Sociedade Americana de Psicologia e ele retoma o tema sugestão. Por que o povo fala que hipnose não funciona? Porque eles estão presos nesse tema, sugestão. As pessoas acham que pôr uma pessoa em transe, porque ela vai estar mais aberta a sugestões, seria o ponto áureo da hipnose. Não é. A sugestão ela funciona muito bem. A pessoa em transe ela está aberta à sugestão. Ela está tão aberta à sugestão que ela entende que aquele trauma que ela viveu há alguns anos atrás, ela recebe uma sugestão de que aquele trauma pode ser visto de uma forma diferente, em outras palavras, ressignificado, e com isso, as consequências daquele trauma começam a mudar.
A hipnose, então, dessa forma, pode ser vista como um catalisador, que ela funciona muito bem com a psicanálise, funciona muito bem com a psicologia e funciona muito bem com a PNL. Outra vertente da hipnose é que ela é mais ligada a um processo de relaxamento, que também abre para a sugestão. O relaxamento ele é muito importante. Relaxando, a sua mente libera DMT. No processo de transe, fisiologicamente, você melhora. Você relaxa, você entra num estado que te permite também mudar comportamentos, percepção, emoção. Tudo isso anda muito junto. Comportamento anda muito junto de emoção, que anda muito junto da percepção que nós temos dos fatos, que é a força motriz da PNL, significado. Os fatos acontecem, nós damos significados aos fatos. Esse significado motiva as nossas ações. O significado gera emoção, que gera ação. Quando a gente ressignifica um fato, nós mudamos a emoção que aquele fato traz, porque deu um significado diferente.